Bom, eu vou começar então, vou dar início a essa cerimônia de lançamento do livro Rio Madeira, Seus Peixes e Sua Pesca, pela editora Rima e a Edufro. As organizadoras do livro me pediram então para realizar a abertura dessa cerimônia. Eu sou a Simone Ataíde, eu sou professora cortesia aqui do Programa de Conservação e Desenvolvimento Tropical, PCD, do Centro de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade da Flórida, e também sou uma das líderes da rede de pesquisa em barragens amazônicas, ou Amazon Dams Network, que é um programa internacional de pesquisa sobre os efeitos socioambientais das barragens através das várias bacias amazônicas, em parceria com universidades brasileiras, Universidade da Flórida e outras instituições. Bem-vindos, Germano e João. Bem-vindos a todos também. Bem-vindos aos que estão aqui e também bem-vindos às pessoas que estão acompanhando online essa cerimônia. Obrigada pela presença. Eu gostaria, então, de iniciar apresentando as organizadoras do livro e depois eu vou fazer um breve comentário sobre o livro. Vou passar, então, a palavra à doutora Carolina, a mestre Maria Alice e os outros autores do livro, que inclusive alguns que estão online, que vão fazer pequenos comentários e contribuições a esse lançamento. As organizadoras, então, a doutora Carolina Rodrigues da Costa Dória e a mestre Maria Alice Leite Lima, que merecem o nosso grande reconhecimento, né, por esse esforço, esse momento aqui histórico de lançamento. A doutora Carolina, ela é doutora em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pela Universidade Federal do Pará, ela é professora associada da Universidade Federal de Rondônia, e ela é líder da rede de pesquisa em barragens amazônicas, Amazon Dams Network, pela Unir. Ela também coordena o Programa de Cooperação Internacional da rede, financiado pela CAPES, que integra as universidades amazônicas e a Universidade da Flórida. Ela é professora visitante aqui do TCD, aqui no Centro de Estudos Latino-Americanos, e a sua área focal de pesquisa são os recursos pesqueiros da Bacia do Rio Madeira. Ela possui uma experiência de mais de 20 anos trabalhando só na Amazônia. Então, vocês. Outra organizadora é a mestre Maria Alice Leite Lima. A Alice, ela é natural de Rondônia, na Amazônia. Ela é doutoranda em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente pela UNIR, Universidade Federal de Rondônia. E ela é aluna de intercâmbio acadêmico, ou doutorado de sanduíche, pela rede de pesquisa em barragens amazônicas e o programa PCD, aqui da Universidade da Flórida, com financiamento da CAPES. A área focal de pesquisa dela são os recursos pesqueiros e modelagem ecossistêmica na bacia amazônica. Apresentar um pouco o livro para vocês, uma perspectiva. Então, o presente livro, orientado para a sociedade geral, é de leitura leve e acessível, propiciando acesso amplo e aberto sobre um assunto tão fascinante como os peixes e as pescarias amazônicas. O foco do livro é a bacia do Rio Madeira, atualmente o rio mais rico do mundo em termos de diversidade de espécies de peixes. O livro é lançado em um momento histórico, de grandes transformações socioambientais e políticas no Brasil. As bacias amazônicas e a mega sociobiodiversidade presente em seus rios e florestas encontram-se em franco risco de desaparecimento, pela rápida implementação de grandes obras estruturais como as grandes barragens hidrelétricas, os projetos de mineração, os portos, as hidrovias e rodovias. O livro é, assim, um testemunho e uma memória de vidas, lugares e conhecimentos tradicionais que tecem a identidade amazônica, afogada pelas águas das barragens, enterrada sobre as estradas e a poeira, morta sobre um modelo de desenvolvimento predatório e socialmente injusto. Os jovens pesquisadores do Laboratório de Ictiologia e Pesca da Universidade Federal de Rondônia, que o escreveram, sob a orientação e liderança da doutora Carolina Dória, merecem crédito pelo esforço e pelos resultados inéditos apresentados neste livro. O foco do livro é a sustentabilidade, pois a pesca na Amazônia é a principal fonte de proteína para as populações ribeirinhas, cujo consumo é comparativamente altíssimo a nível mundial, chegando a 500 gramas por dia, não, podia ser, imagina, em algumas áreas, o que junto com a farinha lhes assegura uma dieta muito nutritiva. Espera-se, assim, que o livro contribua para ampliar o conhecimento e a valorização da Amazônia, e que essa continue a ser motivo de preocupação e orgulho, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros, que anseiam por uma política de conservação e desenvolvimento democrática, honesta e responsável para a região. Muito obrigada. Vou passar agora para a doutora Carolina. Obrigada, Silvia, por sua brilhante apresentação. Bom, primeiro, então,
Boa tarde a todos, novamente obrigado pela presença, obrigado também pelos que estão conectados aqui conosco, espero que estejam vindo bem. Para a gente é um desafio fazer um lançamento por meio de webconferência, Learning on Process, olha, e como o sistema tem funcionado bem para as nossas aulas, acredito que hoje também vai funcionar, inclusive a gente tem autores, como você colocou, online, e também vão dar um pouco da sua contribuição. É um prazer estar aqui lançando mais um produto do Laboratório de Ictiologia e Pesca da Unir, que trata sobre o tema Rio Madeira, seus peixes e sua pesca. Bom. Uau! Sim? Bom, a pesca na bacia do Rio Madeira, assim como em outras regiões da Amazônia, é uma atividade econômica estreitamente ligada à dinâmica do ambiente e também ao modo de vida das populações ribeirinhas. E conhecer essa dinâmica e suas peculiaridades é crucial para gerar estratégias de conservação para o recurso explorado, bem como para a sustentabilidade da atividade. Essa obra tem como intuito apresentar para a sociedade informações gerais sobre a atividade pesqueira desenvolvida na região e ressalta principalmente a realidade vivida pelos pescadores antes da implantação das usinas hidrelétricas do Madeira. E nós esperamos que ela seja especialmente útil aos pescadores no reconhecimento da sua atividade, na busca de melhor qualidade de vida e também útil aos órgãos gestores na elaboração de políticas públicas para o setor pesqueiro. Bom, essa obra, como eu já disse, foi uma produção do Laboratório de Ictiologia e Pesca da Unir, mas teve o apoio da Santo Antônio Energia, porque os resultados que nós apresentamos hoje compõem uma parte do Programa Básico Ambiental da Santo Antônio e do IEPAG, e foi escrito por cerca de 13 autores. Boa parte deles são... Boa parte deles são da Terra e também ex-alunos da Unir. Como não dá para a gente... Não deu para ter todos eles aqui conosco, nós vamos apresentá-los por meio de fotos. Nós temos o biólogo Ariel Rodrigues dos Santos, que é graduado em Biologia pela Universidade Federal de Rondônia, no caso, já fez a apresentação, a doutora Gislene Torrente Vilara, a mestre Raíssa de Melo Lima Gunter, que está com a gente aqui também conectada, o Igor Kichinkov Alves Santana, que também está conectado, vai apresentar um dos capítulos, também mestre, a mestre Lívia Marcial Lopes da Silva, o doutorando Luiz Jardim de Queiroz, que também está conectado, apesar de não estar aparecendo aqui, o biólogo Luiz Fontes Machado Neto, a Maria Lentilina, doutoranda, a doutora Maria Olívia de Albuquerque Simão, a doutoranda Marília Hauser, a mestranda Sueli Brasil e o mestre Túlio Raimundo de Araújo. Eles também estão conectados. Bom, a obra foi dividida em 8 capítulos e ela traz um panorama sobre a pesca na região do Madeira, e não incluindo também 2 grandes tributários, além do Madeira, o Guaporé e o Mamoré, mas especialmente na região do estado de Rondônia. A gente não trata da pesca nos outros estados como Amazonas e outros países. E cada um dos capítulos vai abordar assuntos básicos como número de pescadores, número de embarcações, composição específica, captura por unidade de esforço, além das peculiaridades de cada região. Bom, o primeiro capítulo, ele traz o histórico do projeto e a metodologia de obtenção de dados. Apesar da grande importância que a pesca tem na região, tanto na região de Rondônia como para a região amazônica, poucos estudos existiam até o final do século passado a respeito da pesca na região. Um deles, inclusive, bastante conhecido, é do professor Michael Gordon, que está aqui hoje conosco, é uma honra recebê-lo, um dos poucos livros existentes sobre a pesca do Madeira na região. Mas, a partir de 2003, com a iminência da implantação de 2 grandes usinas hidrelétricas do Madeira, tornou-se muito necessário a caracterização da atividade na região, para que pudesse, então, ter dados bases para comparação após a implementação. E, desde essa fase, o Laboratório de Ictiologia e Pesca vem trabalhando para formar uma base de dados de qualidade que permitisse essa comparação futura nas diferentes etapas de implantação do empreendimento. E os resultados apresentados nesse livro, eles constituem os resultados obtidos da primeira etapa
da implantação da usina hidrelétrica de Santo Antônio, do programa de conservação da ictiofauna dessa usina, e que tem como objetivo a caracterização da atividade pesqueira antes da implantação das usinas. Para que a gente pudesse alcançar esse objetivo, nós tivemos um esforço amostral bastante grande, foi implementada uma rede de estatística pesqueira, onde a gente... Não sei se não? Fechou? Ok. Onde... A ideia era, a rede estatística foi implementada de forma que a gente pudesse escolher nessa área amostral, que é bastante grande, cerca de 500 quilômetros de extensão de rio, os principais portos pesqueiros, não só os grandes, mas os grandes, os médios e os pequenos, e também comunidades ribeirinhas com tradição pesqueira. Então, nós tínhamos um monitoramento, durante os 2 anos de monitoramento, que é de 2009, abril de 2009 até 2011, nós tínhamos 13 pontos de monitoramento do desembarque pesqueiro diários. Além desses 13 pontos, nós tínhamos também 55 famílias que faziam registro familiar da pesca diariamente, para que a gente pudesse saber, ao final, a importância da pesca comercial para as famílias e também da pesca de subsistência. Bom, os resultados desse estudo só foi possível em função da grande equipe de trabalho que nós tínhamos naquele momento, que era composto por 13 coletores, 4 técnicos, 1 digitador, além dos nossos alunos de iniciação científica da Unir. O segundo capítulo, ele já traz a heterogeneidade ambiental na porção brasileira da Bacia do Madeira, trazendo uma introdução para entender o papel dessa heterogeneidade na prática pesqueira da região. E é discutido principalmente as características do Rio Madeira ao longo do seu eixo principal, indo desde a região do Pantanal, do Guaporé, até a região ajusante do trecho de corredeiras, diferenciando essas áreas para que fosse, então, possível o entendimento das características da pesca em cada uma das áreas amostradas. Lembrando que, deixa eu falar no slide anterior, que a área amostral ela é composta pela área que é a montante dos reservatórios e a jusante dos reservatórios. Então, aqui a parte a montante, a parte jusante e a parte dos reservatórios, que é a área do antigo pedral, que foi, então, alagada agora. Bom, o terceiro capítulo, ele traça um panorama da pesca, um panorama mais geral da pesca na região. E o que a gente pode observar, vou falar sucintamente os resultados, que a pesca na região é uma pesca apresenta característica de pesca artesanal, em função do mercado pesqueiro, que é bastante regional, da característica da frota pesqueira, ter uma pesca multiespecífica e multiaparelhada. E esse capítulo, ele fala principalmente dos 3 principais mercados pesqueiros da região, que é o mercado de Porto Velho, seguido do mercado de Guajará-Mirim e o mercado de Humaitá. Como a gente pode observar por esse gráfico, ele apresenta o histórico da pesca na região. E aqui, essas barrinhas verdes maiores e mais claras representam, então, Porto Velho. A gente pode observar que é o mercado que tem maior produção pesqueira, que está em torno de 600, 650 toneladas em média por ano, seguido de Humaitá, que está em torno de 300, 350 toneladas em média por ano, e Guajará-Mirim, que em torno de 200, 240 toneladas por ano. E como a gente pode observar, antes da implantação, isso aqui é tudo antes da implantação do empreendimento. A pesca, apesar das suas variações, que a gente pode ver pico, muitos deles relacionados às variações do nível hidrológico, ela apresentava estável. Bom, e esse capítulo traz também informações sobre a importância da pesca para as famílias ribeirinhas, como a gente pode observar pela foto, né, aqui apenas uma família, geralmente vários filhos, mas geralmente dentro da mesma família tem 2, 3 pessoas que se dedicam à pesca, né, geralmente o pai, a mãe ou os filhos maiores, e nós temos, em função dos levantamentos que foram feitos com mais de 1.600 pescadores na região, observou-se que o consumo diário de pescado está em torno de meio quilo a 1 quilo, em média, per capita, e que a renda gerada com a venda do pescado, ela está em torno de 1 salário mínimo mensal por família.
Mas varia também. Com grandes variações, tá? O quarto capítulo foi escrito também pela Raíssa, que está aqui na tela, Raíssa, e também como colaboradora. Ele trata sobre a pesca, pescadores e pescado em duas localidades brasileiras na fronteira Brasil-Bolívia. É bastante interessante essa região, tem os dois principais mercados, não sei se dá para ver aqui, é o mercado de Guajarani e Nova Mamoré. Nessa região nós temos em torno de 300 pescadores registrados e a grande maioria pesca nessa área de planície do Mamoré e do Guaporé, com barcos, como vocês podem ver aqui, como eu falei inicialmente, as embarcações, elas são bastante simples, com no máximo 2 toneladas de capacidade de embarcações de madeira. E já os pescadores da região de Nova Mamoré pescam mais próximo da região do Beni, né, que é o rio afluente do Mamoré, que nasce nos Andes, e pescam principalmente na área de Pedral com canoas de madeira e canoas motorizadas. Ele traz também a composição específica das capturas nessa região e traz características bem interessantes da parceria que existe entre pescadores bolivianos e brasileiros, mas também dos conflitos que existem nessa região em função das diferenças relacionadas às normas de pesca, intensa fiscalização dos dois lados e também conflitos por área de pesca e a falta de governança nessa região, tá? Provocado em especial pela ausência do Estado. Bom, agora tem o desafio que nós vamos passar a palavra para o Igor. Tudo pronto, Igor? O próximo capítulo. Como eu faço isso? O Igor é o primeiro autor do capítulo do Teotônio e tem características bem interessantes. Olá. Ótimo! Olá. Tudo bem? Igor. Tudo bem. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer, né, a doutora Carol, a mestra Alice também e todos os autores que tornaram a confecção desse material possível, como também essa ideia da gente poder fazer o lançamento, né, webconferência, primeira vez que eu faço isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, como a Carol mesmo apresentou, eu venho falar a respeito da pesca na Cachoeira Teotônio, que entre todas as cachoeiras que existiam, esta é a mais imponente e de maior beleza cênica. Era de maior beleza cênica. Simplesmente um diferencial em nossa região. Nessa cachoeira havia 2 comunidades, divididas em 2 vilas. A Vila Teotônio, na margem direita, e a Vila Amazonas, na margem esquerda. Como vocês podem ver nesse desenho, que está mais abaixo, aí no slide. Tomando as duas, era em torno de mais ou menos 300 pessoas. Bom, entre os vários acontecimentos que tinha nessa cachoeira, né, um deles que nós podemos observar era o modo como a pesca era desenvolvida. E nessa comunidade era através de rodízio nos pesqueiros. Pesqueiro, segundo os próprios pescadores, são as quedas d'água entre as várias rochas, onde eles, né, identificavam a concentração de peixes vulneráveis à pesca. Nessa imagem mais acima, que a Alice vai apontar para mim, o pescador está jogando a tarrafa em um dos lugares onde era considerado pesqueiros. E rocha é uma coisa que tinha muito nessa cachoeira, né? 3 blocos principais imensos, numa largura assim, de mais ou menos 2 quilômetros, muitas rochas nessa cachoeira. Bom, esses pesqueiros eram identificados com denominações associadas aos nomes de alguns pescadores da localidade, como, por exemplo, Pedra do Zé Rodrigues ou Pedra do Ceará, como dá para ver no desenho aí também. Os pescadores exploravam cada um desses pesqueiros, né, e tinha ligações comerciais e às vezes até emocionais com essas pedras. A disponibilidade dos pesqueiros obedecia à dinâmica do nível hidrológico e à medida que ia secando ou enchendo o nosso Rio Madeira, eles iam se formando. E à medida que eles iam se formando, ia acontecendo os tipos de pesca. Pode passar, por favor? Uma das pescas mais interessantes que nós podemos observar é esta que está mais acima, a pesca do paredão. Ela acontecia tanto na enchente como na vazante. E aí, próximo, né, ela era realizada no meio da cachoeira, bem próximo a perigosas correntezas e redemoinhos.
seu acesso era feito apenas com canoas motorizadas, e a revisão e o teste no motor era muito importante, indispensável, porque qualquer erro poderia ser fatal para o grupo de pescadores que fosse realizar essa pesca. A canoa era sempre conduzida por um barqueiro experiente, que entrava pelas corredeiras da cachoeira com a proa levantada, a fim de passar por cima dos banzeiros que se movimentavam pela cachoeira. Ao chegar, mais ou menos o grupo de 5 a 6 pescadores ficava em volta do poço, onde embaixo desse poço que tinha o famoso paredão. E aí, como eu falei anteriormente, né, se concentravam muitos peixes. E em mais ou menos 1 hora, esses 5 ou 6 pescadores, lançando suas tarrafas, conseguiam embarcar mais ou menos 1 tonelada de peixes, dentre as diversas qualidades, né, que existiam na cachoeira. Um outro tipo de pesca que também ocorria na cachoeira era de groselha e espinhel. Nessa imagem que nós temos aí, a gente consegue ver o pescador iscando essa groselha. Era uma corda de 70 a 280 metros, na qual era amarrada, né, uma série de anzóis. Esses anzóis poderiam ter de 8 a 15 centímetros e eram iscados principalmente com candirus, é o tetops. Na período de cheia, né, ele ocorria bastante nessa cachoeira, e também era iscado com as curimbas. Na época de seca, essa era a pesca mais utilizada entre os pescadores. Bom, dessas duas pescas que eu falei, mais na margem direita, no caso a Vila Teotônio. Se nós passarmos para o outro lado, que é a Vila Amazonas, aí essa Vila Amazonas ela tinha um relevo bem interessante. E lá o tipo de pesca também era um pouco diferente, né, do que nós estávamos acostumados a ver. Bom, uma das pescas é a pesca de fisga. O que vem a ser essa fisga, né? Ela é uma haste de madeira de 5 a 9 metros de comprimento, acoplada a uma haste de ferro, que é conhecido como vergalhão por aqui, e uma das extremidades na qual se prendia por meio de cordas. E na outra extremidade era preso um anzol de mais ou menos 15 centímetros. Bom, essa pesca de fisga era feita principalmente sobre as plataformas, chamadas burras, que é essa imagem mais acima. Devido a esse relevo interessante que eu falei da Vila Amazonas, ela tinha uma inclinação de mais ou menos 45 graus em relação à superfície do rio. É um lugar bem íngreme. E aí era possível fazer esse tipo de armação, onde seu alicerce era feito à base de cimento e ele se projetava por cima do rio. Por que ele se projetava por cima do rio? Para que desta forma eles conseguissem alcançar o canal por onde os peixes conseguiriam passar. Na época de cheia, era um dos poucos canais que tinha na Cachoeira do Teotônio por onde os peixes poderiam passar. E aí, na medida que esses peixes se concentrando nesse canal, o pescador enfiava a fisga para poder pegar o peixe. Além da fisga, a fisga ela tem uma variação. Variava dentro de pesca do garajal, que é essa imagem mais abaixo, e também umas outras variações, de 3 a 4 mais ou menos, e os pescadores utilizavam a fisga para estar pegando os peixes. Bom, na mesma época da pesca da fisga, existia também a pesca de cove, que é essa armadilha aí feita de vergalhões em formato cônico. Ela é uma estrutura bem elaborada, na qual os peixes entravam pela boca e ficavam impedidos de sair. Como essa armação ficava dentro da cachoeira, quando ele entrava, a força da água empurrava ele contra a parede do cove. Então, dificilmente, né, quase impossível dele sair de dentro dessa armadilha. E nessa imagem a gente consegue ver, né, os pescadores armando um cove, preparando para poder colocar ele dentro d'água, e nos outros esses coves estão sendo suspensos. E aí, por que eles estão sendo suspensos? Para poder, né, ver se tem algum peixe ou não. Bom, dentre essas variações de pesca que eu falei, e mais umas outras que existiam, né, a produção na Cachoeira do Teotônio em 2009 chegou em torno de 70 toneladas, 73 toneladas. Enquanto que em 2010, com um valor ligeiramente menor, 61 toneladas. A média de captura por unidade de esforço, que foi a CPUE, que a Carol explicou anteriormente, foi mais ou menos entre 40 quilos por pescadores dia no ano de 2009 e de 66 quilos pescador dias no ano de 2010. E nessas pescarias, a espécie que mais esteve presente foi a Pinirampus pirinampo, que é mais conhecida como barba-chata naquela região, ou barbado. E aí, após essa espécie, outras também apresentavam uma produção significativa, no caso o jaú, também são peixes da família Pimelodídeo, né, peixes lisos.
jaú, piracicaba, babão, dourada, entre outras. E para finalizar, as considerações finais, a Carol já falou, né, que essas pescas antigamente ocorriam de forma normal, porém, com o enchimento do lago, da barragem, essas mais ou menos 300 pessoas que eu falei tiveram que ser remanejadas. E a maioria dessas peças também teve que sofrer uma pequena adaptação. Porém, essas peças que ocorriam na Vila Amazonas, que é de Fisque e Cove, elas simplesmente acabaram. Menos eu ainda não vi ocorrer novamente nessa área onde eles foram remanejados. Mas, como mesmo falando na dedicatória do livro, né, a todo pescador que resiste. Estamos trabalhando juntos para continuar melhorando a qualidade de vida dos pescadores aqui da região amazônica. É isso. Obrigada, Igor. Você pode colocar seu microfone... Tá ligado ainda? Você está ouvindo? Tô. O Túlio? Oi. Você quer... O Igor vai ficar no mute. O Túlio vai falar? Não, eu vou falar. Coloca tudo no mute. Não, mas... Yes. Ok, agora vou apresentar o capítulo 7. É a porção mais ajusante do Rio Madeira, como o Igor falou, a parte das cachoeiras, das corredeiras do reservatório. O capítulo 7 é a pesca na área de várzea do Rio Madeira, e nós tratamos do Lago do Cuniam. Na verdade, desculpa, pulou um capítulo. Começamos menos para baixo, mais a jusante, próximo de Porto Velho, né? Que é as pescas nas comunidades ribeirinhas, a jusante do trecho de corredeiras. Porque, historicamente, a gente percebeu que grande parte do pescado desembarcado em Porto Velho e comercializado principalmente no mercado Cainágua era oriundo dessas comunidades mais ajusantes. E nós temos São Sebastião, Triângulo e Engenho Velho, que a gente avaliou a atividade presente nessa região. Historicamente, nessas comunidades, os pescadores haviam duas áreas distintas de pesca, que era o pé da Cachoeira de Santo Antônio, que hoje deu lugar à usina hidrelétrica de Santo Antônio, onde eles capturavam as espécies na área de Pedral. E uma porção mais abaixo, um trecho menor, no canal do Rio Madeira mesmo, cerca de 8 quilômetros de área. Então, a gente avaliou a produção da pesca de São Sebastião, Engenho Velho e Triângulo entre os anos de 2007 e 2009, e avaliando a composição específica, né, a atividade pesqueira por espécie, a gente percebe que a grande maioria das espécies capturadas nessa região eram por siluriformes, começando pela dourada, que foi responsável por mais de 40% da produção total. Em seguida, nesse capítulo, a gente trata as duas comunidades mais populosas, mais ajusantes do Rio Madeira, que chama São Carlos e Calama. Como eu disse, São Carlos e Calama são as mais populosas e, por isso, contribuem significativamente com a produção pesqueira na região de Porto Velho. Ambas as comunidades estão localizadas nas áreas de planície alagada, logo depois das corredeiras do Rio Madeira, e são cercadas de unidades de conservação, como a Reserva Extrativista do Cuniam e a Estação Ecológica. Bom, nesse capítulo a gente trata da caracterização da atividade pesqueira nessas duas localidades, como as embarcações, que são essencialmente artesanais, todas confeccionadas por madeira. E dentre as embarcações a gente conseguiu identificar dois tipos, barcos de pesca, que são embarcações maiores, e canoas a remo, e canoas tanto a remo quanto motorizadas. Os ambientes e locais de pescas utilizados pelos pescadores, onde o Rio Madeira foi o principal local responsável pela maior parte da produção pesqueira, e os apetrechos de pesca nessas duas comunidades, onde a gente teve a malhadeira e a caçoeira como principal artefato de pesca nessas localidades. A pesca da caçoeira, como vocês veem nessa foto, ela é uma malha grande de aproximadamente 250 metros, que faz o arrastão abaixo no Rio Madeira, principalmente para pegar os grandes bagres. A captura e o esforço pesqueiro, né? A gente tem aqui a produção pesqueira entre abril de 2009 a março de 2011,
foram registrados aproximadamente 1.500 desembarques em São Carlos e 812 em Calama. E a gente pode perceber que a atividade nessa região, ela corrobora com outras atividades, com outras regiões na Amazônia, onde a produção apresentou uma variabilidade sazonal, onde os pescadores utilizam todo o conhecimento da sazonalidade para utilizarem os locais, os ambientes e os apetrechos mais eficientes na captura das espécies. Bom, agora o capítulo 7, que é o Cuniã, a pesca na área de várzea do Rio Madeira, o Lago do Cuniã. E durante a nossa estadia, os nossos trabalhos desenvolvidos lá, o Túlio, o segundo, que é um dos autores e trabalhou muitos anos no Cuniã, e a Raíssa também, a gente conheceu a lenda, né, que dá o nome do Cuniã. Então, vou ler para vocês. Conta a lenda que, após diversos conflitos entre indígenas e brancos, os primeiros foram obrigados a fugir em canoas para não serem dizimados. Cuniã, uma índia jovem e bela, foi capturada e mantida viva em função da sua beleza. A moça, que ficava mais triste a cada dia, em uma noite enluarada, enfeitiçou a todos enquanto dormiam. Mergulhou nas águas do lago e nunca mais foi vista. Acredita-se que Cuniã se transformou numa cobra grande e esta esteja adormecida no poço mais fundo do lago. Essa é a forma deles representarem o nome e a identidade da comunidade. Bom, a comunidade também tem uma história de resistência muito forte, porque antigamente o governo queria transformar a área como uma reserva de proteção integral, e eles lutaram para que a reserva se transformasse em extrativista, para que eles pudessem morar e utilizar e explorar os recursos de forma sustentável, que é o que acontece hoje. O Cuniã é uma reserva extrativista, onde já possui vários estudos científicos avançados na área, principalmente para a elaboração de planos de manejo, e ela está localizada a 130 quilômetros de Porto Velho, na margem esquerda do Rio Madeira, e constitui uma das mais deslumbrantes e conservadas paisagens naturais da região. E sua popularidade é principalmente reconhecida pela grande densidade de jacaré. No Cuniã é aproximadamente 2 jacarés por quilômetro de margem, então... Gatorland. Yes. E também pela pesca tradicional do pirarucu, né, que é o maior peixe de escama da região amazônica. Esse mapa que vocês estão vendo aqui, não dá para ler, mas ele foi confeccionado, é um mapa que identifica o complexo de lagos que existe no Lago Cuniã, e o Lago Cuniã, esse lago central, que é o maior e mais importante, né? Esse mapa foi constituído através de reuniões participativas e adaptado por um pescador local, que é o senhor Zacarias, né? E aqui a gente pode perceber como que a comunidade é dividida, né? São 4 núcleos, dividido em Araçá, Silva Lopes e Araújo, Neves e Pupunha. Nessa comunidade, a gente também pode caracterizar a atividade como locais e ambientes e apetrechos de pesca. Quanto aos apetrechos de pesca, nesse primeiro gráfico, a gente pode perceber que o principal é a flecha, seguido da tarrafa, então nem todos os apetrechos são permitidos na reserva. A malhadeira tem um pouquinho, mas ela é proibida na reserva. E a captura e o esforço pesqueiro, e considerando as espécies capturadas na região, a gente pode perceber que a maior parte delas, tanto para comercialização quanto para consumo, são baseadas em peixes de escama, como jatuarana, tamoatá e tucunaré. E uma parte importante da atividade na região é a pesca do pirarucu. Ela é artesanal e especializada. O arpão é o único apetrecho utilizado para a pesca dessa espécie, e eles utilizam canoas de madeira motorizada. Atualmente, essa pesca ela é aberta de maio, a portaria, né, de maio a outubro, mas atualmente ela foi na verdade, fechada por decisão dos próprios moradores que perceberam que a espécie estava com estoque
diminuindo e sugeriu ao IBAMA e ao ICMBio que fosse fechada, então a pesca está proibida durante 4 anos. E a principal fonte de renda e de subsistência da região é a pesca do jacaré, que é também através dos planos de manejo desenvolvidos na região, que o Túlio fez parte da elaboração, e a pesca dessas espécies capturadas na região de escampo. Bom, o último capítulo do livro, ele trata das principais espécies capturadas no trecho inicial que a Carol mostrou na área de estudo, que vai desde Costa Marques, que é a porção mais montante das cachoeiras, até o Maitá. Esse capítulo ele é organizado principalmente pela produção pesqueira das espécies, a partir dos dados coletados no monitoramento pesqueiro entre 2009 e 2011, antes do barramento, e a produção foi avaliada de acordo, de forma espacial, né, de acordo com a posição das localidades, considerando a cachoeira do Teotônio, e também através da dinâmica do ciclo hidrológico, onde a gente dividiu em enchente, cheia, vazante e seca. Além disso, nós inserimos informações e características biológicas e pesqueiras das principais espécies. Foram 22 espécies identificadas como principais na captura comercial e elas contribuíram com aproximadamente 88% das capturas na região. Essa fase de caracterização biológica ela foi realizada com a ajuda da equipe do laboratório que fazia parte do programa de Ecologia e Biologia, onde a Ariana, aqui presente, era uma das coordenadoras do grupo, principalmente para a obtenção das informações sobre a época de reprodução, período de reprodução. Antes dos agradecimentos, eu gostaria de perguntar se algum autor presente gostaria de se manifestar e dar alguma contribuição. Só colocar o microfone para dizer. Levanta a mão quem gostaria de fazer algum pronunciamento. Ninguém. Bom, a nossa lista de agradecimentos é enorme, né? Primeiro, agradecer aos presentes aqui que... Alguém levantou a mão? Não? Igor. Luiz. O Túlio tem que falar aí, rapaz. Fala pro Túlio falar aí.